alguns filmes que vão estar nos próximos meses baseados em histórias reais, como Everest, que conta a história de um grupo de alpinistas que tentou escalar o Monte Everest. The 33, que conta a história do grupo de mineiros chilenos que ficaram presos naquela mina há algum tempo atrás. Aí A Travessia, que é aquele filme do Joseph Gordon-Levitt e do Robert Zemeckis, que conta a história do equilibrista que atravessou as Torres Gêmeas em um cabo. Então a gente vai aproveitar e falar sobre filmes que são baseados em histórias reais e você talvez nem imagine. E também sobre filmes que são baseados em histórias reais e não é bem assim. Então a gente vai começar essa lista com Como Se Fosse a Primeira Vez, aquela comédia romântica que tem o Adam Sandler e a Drew Barrymore. Esse filme, ele tecnicamente não foi baseado em uma história real, mas tem uma história real baseada no filme. Tem a história de uma britânica que chama Michelle Philpott e ela sofreu 2 lesões na cabeça. E toda vez que ela dorme, as memórias dela são apagadas até os dias do acidente. E como no filme, Como Se Fosse a Primeira Vez, ela se casou depois que ela teve esse acidente e todo dia ela tem que ser lembrada através de post-its e fotos, né, e vídeos do casamento dela com o marido. Gente, é muito bonito, né? O próximo filme que a gente vai falar é um filme que eu acho que ninguém esperava estar nessa lista, que eu me surpreendi por estar nessa lista. É Premonição. Obviamente não é a Premonição que foi baseada em fato real, mas foi o acidente do primeiro filme. E esse acidente foi o 3º pior de toda a história americana. Aéreo. Inclusive o destino era o mesmo que o avião do filme estava indo. Inclusive tinha um grupo de estudantes que estava indo para esse destino. Então as coincidências são muitas. Coincidência? Coincidência, será? Será que ninguém teve uma premonição aí e morreu? Será? E também grande parte das filmagens das notícias exibidas no filme são filmagens de notícias reais desse voo da TWA 800. E assim como no filme, a causa do acidente do avião foi uma explosão no tanque de combustível, só que a investigação do FBI continua aberta porque ainda há muito mistério sobre o que realmente aconteceu. Vários filmes de terror são baseados em fatos reais, né? E eles usam isso para chamar a atenção do povo, né? Pra ir assistir. O Massacre da Serra Elétrica e Psicose, né? Eles são 2 filmes importantes na história do cinema. Mas Arthur... Eu vou comentar assim, não foi o Hitchcock que criou. Posso falar? Mas Arthur... que esses 2 filmes têm a ver com o nosso tema que é baseados em fatos reais? Bom, é que ambos os filmes, o Leatherface e o do Massacre da Serra Elétrica e, spoiler alert, o Norman Bates, de Psicose, eles foram baseados em um assassino de Wisconsin que se chama Ed Gein. Mas como que Ed Gein conseguiu inspirar Hollywood a criar 2 dos maiores vilões, dos maiores assassinos nele? Não tem uma resposta certa e oficial pra isso. Mas talvez o jeito estranho e assustador dele, a obsessão pela mãe, o fato dele também ter criado um cinto de mamilos humanos, uma máscara de pele humana e um terno de pele humana, além de um abajur também de pele humana, talvez sejam alguns motivos suficientes para inspirar esse fascínio no personagem. Bem basiquinho eles. O cineasta Steven Spielberg, ele também adora usar histórias reais, como foi o caso de Jurassic Park, ET, o extraterrestre. Mentira, né, gente? Na verdade, os filmes do Spielberg que foram baseados em fatos reais foi o Terminal, que é a história de um imigrante que é interpretado pelo Tom Hanks, que começa a morar no aeroporto, que é a história de um refugiado iraniano que viveu no aeroporto por 20 anos, de 1988 até 2006. Outra história que foi baseada em fatos reais é Tubarão. Só que não é bem o tubarão que foi baseado em fatos reais, e sim toda a agonia dos praeiros. Sou praieiro. O filme ele foi inspirado em eventos que aconteceram lá em Nova Jersey em 1916, com ataques de tubarões reais. Apesar do comportamento do tubarão ser exagerado no filme, a reação dos banhistas não era. Porque depois do o tubarão real ter matado 4 pessoas lá em 1916, as pessoas começaram a caçar os tubarões para manter o turismo na cidade, e isso foi bem retratado no filme. Gente, agora a gente vai falar de alguns filmes que eles foram baseados em fatos reais,
Mas não é bem assim. Por exemplo, Fargo, aquele filme dos irmãos Coen. A primeira cena dele, né, esta é uma história real. E não é bem assim, né? O filme inteiro ele é fictício. E os irmãos Coen, eles falaram sobre isso. Na verdade, foi o Joel Coen falou sobre isso. Ele disse que se as pessoas acreditam que o filme é baseado numa história real, aí eles têm permissão pra fazer coisas que de outra maneira as pessoas não acreditariam, né? Acontece, e pro fim, Fargo, ele é uma mistura de vários crimes que aconteceram na Dakota do Norte. Em Os Estranhos, aquele filme da Liv Tyler, em que estranhos entram na casa dela e começam a torturar ela. No filme fala que é baseado em fatos reais, só que na verdade não é bem assim. O diretor, que é o Brian Bertino, meu parente, e a irmã dele, quando eles eram crianças, eles estavam sozinhos na casa deles e uns estranhos apertaram a campainha e perguntaram de alguém que não morava lá. Daí eles falaram que não morava lá e depois esses estranhos foram embora. E é isso, acabou. E acontece que depois eles descobriram, né, que esses estranhos eles batiam na casa das pessoas e se as pessoas não estavam na casa, eles entravam na casa. Bem igual ao filme. Muito igual ao filme. E em A Procura da Felicidade, aquele filme com Will Smith, e o primeiro filme que ele fez com o filho dele, o Jaden Smith, antes dele querer forçar a carreira do filho dele. No filme, né, ele é um pai carinhoso, atencioso, que passa por um período difícil até ele encontrar um emprego. Acontece que não é bem assim. O Chris Gardner, que é o personagem que o Will Smith vive na vida real, ele não era tão atencioso assim com o filho dele. Na vida real, enquanto ele estava fazendo o processo seletivo lá para ser aceito no emprego dele, ele chegou a nem saber onde o filho dele estava. E no filme ele é mencionado que ele é preso, né, por multas de trânsito. E na vida real, dizem que ele também foi preso por ter batido na mulher dele, né? Mulher que, por sinal, nem é mãe da criança. É uma história que eles tentam contornar ao máximo pra parecer que ele era o mocinho. Só que ele não é. E a parte que ele resolve o cubo mágico rapidinho lá pra conseguir um emprego. E aquela parte que ele resolve o cubo mágico pra conseguir um emprego, mentira. O próximo filme que a gente vai falar é O Voo, que tem o Denzel Washington, que até concorreu ao Oscar lá de melhor ator, que na história do filme mostra que ele fez uma manobra super arriscada, que ele deixou o avião de ponta cabeça pra salvar a vida de um monte de gente, inclusive a dele mesma. Só que na história real, o avião caiu, todo mundo morreu. E nem o piloto sobreviveu. Ai, gente, é muito estressante isso. Ai, corta. Quebrando a Banca é só uma das provas de que Hollywood tem problema pra dar papéis principais pra atores de outras etnias e raças. O filme ele acompanha um prodígio do MIT que se junta a um grupo pra ir contar cartas, né, nos cassinos de Las Vegas. Na vida real, o personagem do Jim Sturgis ele é asiático, enquanto no filme ele é interpretado por um ator irlandês, né? Até o personagem do Kevin Spacey no filme, ele era conhecido por ser um professor asiático que se fantasiava de mulher pra entrar nos cassinos. Ah, é? Um filme que nem estreou ainda e já tá gerando polêmica é Stonewall, do diretor Roland Emmerich, que fazia um monte de filme catástrofe, decidiu fazer um filme mais pessoal. Mas por que tá gerando tanta polêmica esse filme sem ter estreado, Leonardo? Porque no trailer que foi lançado, foi mostrado uma representação meio equivocada do movimento Stonewall, que historicamente esse movimento era formado por minorias latinas e negras e gays, lógico. Só que no trailer do filme, a maioria é tudo branco, o protagonista é branco. Mas o diretor ele já falou, né, que quando o filme estrear, as pessoas esperarem que não vai ser bem assim. Nossa, perfeito, igualzinho. Igual a Mariah. E é isso então, a gente encerra por aqui o vídeo de hoje. E teve algum filme baseado em fato real que a gente não falou aqui, que você acha que a gente devia ter falado? Teve algum filme que você achou que foi um sacrilégio não ter entrado aqui? Sacrilégio pra mim é a música do Nightwish, gente. E é com essa música que a gente encerra o programa de hoje.